Olá, seus lindos do quinto ano. Hoje nós vamos para mais uma aula de geografia, tá? E vamos falar um pouco sobre as cidades que ao longo dos tempos, né, elas desapareceram, deixaram de existir. Que motivos levaram, né, essas cidades com que essas cidades elas desaparecessem, né, deixassem de existir. E um desses motivos é o crescimento das cidades, né? O crescimento das cidades ela é uma tendência mundial, né? À medida que o tempo vai passando, as cidades também elas vão se desenvolvendo e com isso elas vão se modificando, né? Passam a existir mais casas, passam a existir mais pontos comerciais, ruas são modificadas, praças são construídas, enfim. E isso vai trazendo o quê? O crescimento dessas cidades. No entanto, para algumas cidades brasileiras, esta afirmativa não é verdadeira. Sabe-se por que isso acontece? Você já ouviu a expressão cidade fantasma? Então, no nosso Brasil, nós temos algumas cidades fantasmas, cidades que antes eram povoadas e que hoje elas são cidades completamente abandonadas, tá? E no capítulo, na página 9 de Geografia, nós temos lá o assunto, o conteúdo Saiba Mais, né, que vai falar um pouco de algumas dessas cidades. Cidades no litoral do Paraná, cidades no Ceará, enfim, em outros estados existem, né, indícios dessas cidades fantasmas. Então, a concentração cada vez maior de pessoas, né, em megas cidades fazem com que pequenas cidades elas sejam desurbanizadas, né, e consequentemente elas não existam mais. E isso, gente, está muito ligado aos ciclos, né, aos ciclos econômicos que o Brasil ele enfrenta ao longo dos anos. Bom, e aqui no Brasil nós temos o professor Nestor Rezende, que além de professor, ele também é escritor, né? Então, em um dos seus livros, Povoações Abandonadas no Brasil, ele traz algumas dessas cidades, né? Ele lista 9 cidades, né, que são cidades fantasmas, que deixaram de existir, né? E ele explica os motivos. E aí na página 9 do livro de Geografia, essa página vai trazer a cidade de Ararapira, no litoral do Paraná. Essa foto que tem aí, né, é do ano de 2015. E mais na frente, na página 10, o professor Rezende ele faz uma lista, né, de outras cidades, como a cidade de Biribiri, em Minas Gerais, Airão Velho, Desemboque, Bom Jesus do Tocantins, Cocosse, Fordlândia e Ouro Fino. Né? Essas cidades são locais que representam uma diversidade de motivos pelos quais uma cidade some. A queda da atividade econômica é o motivo mais comum. Um pouco mais na frente, na página 11, o livro de Geografia ele vai tratar acerca do potencial econômico das cidades, né? Então, em geral, as cidades elas apresentam múltiplas funcionalidades. Em algumas, o potencial ele para determinada atividade econômica tem maior destaque e por isso é mais comum as pessoas falarem coisas como essa cidade tem uma forte vocação para o turismo, né? Por quê? Porque o turismo ele se ressalta, se destaca nessa cidade. E para outra vem a parte industrial, né? Então, a função de uma cidade ela está relacionada a fatores como localização, disponibilidade de recursos naturais, a história, né? E a ocupação, além de
de aspectos culturais e entre outros fatores. Bom, então aqui na página 11, a gente tem a imagem, né, de uma cidade religiosa. E um pouco mais acima nós temos um centro histórico, né? E ele vem trazendo para nós, né, nos falando que o centro histórico de uma cidade é a sua área mais antiga, que se tornou, com o passar do tempo, o centro da cidade moderna e que normalmente coincide com o núcleo de origem do povoado. Certo? Essa é uma foto do Centro Histórico de Tiradentes, tá? Em Minas Gerais. E essa foto também é de 2018, tá? Na página 12 do livro de Geografia, ela também nos traz exemplos de cidade industrial, cidade turística, cidade político-administrativa, que no caso é o nosso Distrito Federal, Brasília, e temos a cidade de Santos, que é uma cidade portuária. Então, ao longo do tempo, né, as cidades elas podem mudar sua principal atividade, seja em virtude do declínio de algum ciclo econômico, seja em busca de novos mercados e investimentos. Por exemplo, a cidade de São Paulo era movida pela economia cafeeira, né? Existia as grandes fazendas de cafés. Hoje, sua principal função consiste em prestar serviços especializados na área financeira, né, como banco, na área da saúde, né, na área educacional e também na área econômica, com grandes escritórios e empresas internacionais. Já a cidade de Recife, né, no período colonial, ela era uma das maiores produtoras de açúcar. E atualmente a sua principal função é a turística, né? Ela também desenvolve e promove o avanço econômico, né? Que tem como o principal objetivo revitalizar o centro histórico. Bom, meus amores, esse foi o nosso conteúdo de geografia hoje e para a atividade para casa eu gostaria que vocês respondessem a folha de geografia que foi enviada no nosso encontro com os pais na quinta-feira passada. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima semana.